Bem, pessoal, feliz ano novo. 2019 começou, os gols futebólicos estão de volta e a gente percebeu, dá para perceber que a bola voltou a rolar no Brasil. Ainda não para jogo, mas os centros de treinamentos Brasil afora já estão movimentados. A pré-temporada começou e esse no Mundo da Bola número 3 que a gente está gravando, vamos abordar os principais destaques inicialmente nesse mês de janeiro aqui no futebol brasileiro. Alguns times já se reapresentaram, então eu quero saber da nossa bancada, que hoje está composta por Zé Mauro e o nosso Yuri Silva, dessas contratações iniciais, dessa montagem de elenco dos clubes, pré-temporada já rolando, quais foram os destaques principais? Tem alguém que saiu na frente para vocês? Tem sim, e eu acredito que o destaque positivo no início da temporada é o time do São Paulo, né, que vai iniciar para a Libertadores em fevereiro, agora está disputando a competição na Florida Cup, né, nos Estados Unidos, vai disputar a Florida Cup. E eu destaco, em relação ao São Paulo, as contratações realizadas. Né? O São Paulo contratou Léo Pelé, Igor Vinícius, William Farias, Hernanes, Pablo, Thiago Volpi, né, e Birubiru. As saídas a gente tem Shailon, que inclusive veio para o Bahia, né, e Rodrigo Caio, que foi para o Flamengo. Dessas contratações, o meu maior destaque é o de Hernanes, né, que foi contratado por 3 milhões de euros. É um jogador que na temporada retrasada veio para o São Paulo e para mim ele tirou o time do rebaixamento. Ele foi crucial na saída do time daquela crise que estava acontecendo. Inclusive, para mim ele disputava, por mais que tenha jogado só um turno, entre os melhores do campeonato. Né? Ele foi o diferencial daquele time realmente. E vai liderar agora esse time, né? Ele vai entrar e vai tentar colocar o time do São Paulo no eixo em relação a essa instabilidade que o elenco vive hoje, né? Com as birras de Nenê, né? Que não aceita ficar no banco. Além dele, também tem o goleiro Thiago Volpi, que é um destaque, que também tem que ser pontuado. Um goleiro que veio por empréstimo ao São Paulo, junto ao Querétaro, né? Que era endeusado, inclusive, no Campeonato Mexicano, por tudo que fez no Querétaro. Né? Ele, inclusive, conseguiu ganhar um título de uma Copa Mexicana, se eu não me engano, com o Querétaro. E isso, para um clube como o Querétaro, que é um clube de médio porte, é muito expressivo. Vale dizer também que o goleiro, talvez, né, seja a melhor contratação entre os goleiros que foram contratados, não no sentido de maior qualidade, talvez o Jean tenha até mais potencial que ele. Só que ele é o goleiro... E assim, o São Paulo gastou uma grana em Jean. Sim, gastou uma 10 grana, milhões de reais. Assim, e aí, vai ficar no banco? Eu acredito que seja um jogador que ainda enfrenta os problemas da imaturidade. Né? Como todo jovem, vai oscilar e vai ter, né, partidas irregulares. Eu queria lhe perguntar, Zé, porque assim, pelo que eu vi, se não me engano, o Thiago Volpi ele tem uma média de mais de um gol por jogo, né? Sofrido. Sim. Ele tem uma média de 1.4 gols, né? Uma média de 1.4 gols, todas as 145 partidas que fez. Realmente, é um número expressivo, certo? Mas deve ser considerado que ele é um jogador que estava na meta, né, de um dos times que são de médio porte, de médio para pequeno porte do México. Então, se você tem um goleiro num time desses, ele naturalmente vai sofrer diante das equipes que têm o maior poderio ofensivo. Né? Exemplos disso, a gente tem o Jandrei da Chapecoense, que foi um dos goleiros mais acionados no Campeonato Brasileiro do ano passado, e a Chapecoense brigou contra o rebaixamento. E se você for para fora, né, na Premier League, você tem os goleiros do Burnley, do Brighton e do Newcastle, que foram goleiros acionados até o momento, né, desse campeonato. Tendo o Joey Hart como destaque principal entre eles, que inclusive é um bom goleiro. Né? Eu na verdade, não acho se realmente esse número ele é importante, né, da média de gol sofrido, mas eu não sei se ele de fato pode nos dizer realmente se um goleiro é bom ou ruim por causa desse número. Tem um contexto, né? Tem que ter um contexto, né? Se é um time, por exemplo, o Douglas, que foi goleiro do Avaí na temporada, fez uma temporada muito boa, emprestado pelo Corinthians, hoje está no Bahia. O Avaí foi rebaixado, eu não me lembro exatamente a quantidade de gols que o Avaí sofreu, mas eu acredito que foram muitos gols, né? Mas ele se destacou. Então tem que ter um contexto, você tem que avaliar o cara jogando.
E eu vou pegar até um exemplo do próprio São Paulo, só que contrário. Se você pegar o Sidão, por exemplo, é um goleiro que toma muitos gols e a defesa do São Paulo é uma defesa muito boa. Você tem o Arboleda, o Anderson Martins e o Bruno Alves, que fizeram uma temporada passada muito boa, né? Então, um time com esse potencial defensivo e um goleiro que levava gols. Tão boa que combinou na saída do Rodrigo Caio, né? Exatamente, por 5 milhões de euros para o Flamengo, né? E Yuri, o que é que você acha? Bom, concordo com o Demar, o São Paulo em destaque. Acho que a gente não tem como deixar de fora de destacar o Palmeiras. É o atual campeão e contratou 6 reforços pontuais, né? A gente já falou no outro vídeo alguns. E um elenco inchado, meu amigo. Se representaram 37 jogadores, se não me engano, e 26 podem ser inscritos no Paulista, se não me engano. Então só aí já tem uma sobra considerável. Ainda tem muitos que vão ser emprestados, né? Não vai ter que emprestar. Mas eles continuam falando de contratações também, por exemplo. Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart. E são jogadores, se o Ricardo Goulart chegar, ele vai jogar, não tem. Então vai sobrar pra alguém. Vai sobrar pra alguém. Mas assim. Deve ter muito time na espera dessa inscrição do Paulista logo aí. Bora ver o que vai sobrar do Só para Palmeiras. não deixar a informação passar, inclusive o Ricardo Goulart é alvo do São Paulo e do Flamengo. Os três figuram exatamente. O que facilita para o Palmeiras são os indicativos que o jogador está dando, que quer participar do. Ele já está se tratando no Palmeiras, já postou no Instagram de sunguinha vermelha com uma palmeira no fundo, né? Dando indícios. Dando indícios, exato. E só depende então. Aquele famoso só depende, né? Que na verdade é tudo que depende. Que é os chineses se entenderem com o Palmeiras. Mas mesmo com todo esse contexto, eu vou dar destaque. É um destaque que eu juro que eu nunca vou entender. É o Corinthians. Porque ele vem de um ano terrível. É muito próximo do rebaixamento. Talvez dos piores desde que subiu da Série B, né? Talvez dos piores. Concordo com você. Até talvez. porque foi campeão. Ele era o atual campeão. Isso, no próximo ano, depois de ganhar o título, briga para não cair. Aquele problema de gestão, né? Que liberaram vários jogadores. Tudo bem, isso. Tem essa justificativa, né? Que ela é razoável. De fato, o time sofreu uma retirada dos seus principais jogadores. Do técnico. Do técnico também. E isso influencia no resultado do campo. Não tem para onde correr. Mas aí, como é que a gente explica para quem está assistindo a gente, o Corinthians chegar nesse ano, depois de passar esse perrengue, e aí trazer o Carille de volta, né? E vir com o Ramiro, o Sornosa, o Richard, o Bocelli, centroavante, e o Luan, do Atlético Mineiro, o André Luiz, que é da Série B da Ponte Preta. Eu não vi muitos jogos, mas pelos índices dele no Fullstats, ele é o atacante ele é o jogador, na verdade, que mais chuta em gol. Mais finalizações dos chutes com mais finalizações certas. Perfeito. O Michel Macedo, que é o lateral direito, que a torcida do Corinthians deve estar pedindo para não voltar, como voltou o lateral esquerdo, que me fugiu o nome agora, da temporada atual. Avelar. Danilo Avelar. A torcida do Corinthians deve estar implorando para não voltar naquelas condições. Que é bem parceiro do Jonas, ele joga uma bola bem parecida. Ali com certeza. E o Gustavo Mosquito, que é uma aposta que veio do Coritiba. Então, assim, muitas contratações boas. O Ramiro, que foi o melhor cruzador. O Bocelli é um centroavante fixo, então... Um porte físico, né? Porte físico, muito bom. Então, essa combinação de você trazer o melhor cruzador do Campeonato Brasileiro passado, foi o Ramiro, e o Bocelli ser um centroavante de área fixo, pode dar muito bem. E como é que eu consigo explicar isso? Não consigo, entendeu? O fluxo de caixa do time é muito grande e permite a ele, logo depois de um ano muito ruim, e sem um centroavante, por exemplo, passou o ano inteiro sem conseguir um atacante bom, e agora você vê 5, 6 contratações que chegam para ser titulares. Eu não sou o apresentador, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Fácil. Não, é fácil. Você acredita que a contratação do Bocelli surfa na onda do sucesso de Maxi Lopes no Vasco? Porque ele é um atacante mais velho, né? Ele tem 33 anos, bem experiente. Eu acho que não só surfa na onda, como tem a ver com a ausência de centroavante no Brasil, né? É uma carência. Se a gente for falar de centroavante no Brasil, a gente vai dizer Fred, Ricardo Oliveira... O Pablo, que foi contratado pelo São Paulo. O Pablo e o Pedro. São esses 4. Se você fugir desses 4 aí, eu acho difícil. Por isso que mais pra frente a gente vai falar com certeza. Por isso que eu acho que o Gilberto, o Bahia conseguir manter o Gilberto é sensacional, sabe?
Foi uma baita contratação para 2019. Por assim dizer. Então, assim, antes da gente partir para os possíveis destaques negativos desse começo de temporada, né, de pré-temporada, eu quero saber de Zé Mauro, que falou de São Paulo, porque eu nem achei ruim e nem achei uma contratação boa, mas eu não entendi o William Farias do São Paulo. O William Farias, que né? foi junto, né? Eu achei que foi uma casadinha ali, Wagner Mancini e William Farias. Aquela contratação do nada, né? Gente, eu realmente não entendi, assim, me surpreendeu. Não sei, eu quero saber de você. É uma contratação boa, uma contratação ruim? Vai ser banco do Hudson? Ele está chegando no São Paulo, assim, qual a expectativa do São Paulo com o William Farias? Bom, a princípio, né, todo mundo aqui da Bahia deve conhecer o William Farias, foi capitão do Vitória por um tempo, inclusive. O William Farias, ele é um jogador que atua de primeiro volante, né, um jogador forte na marcação, tem um bom passe. Eu acho que ele chega para compor elenco, né, eu não acho que ele chegue com status de titular, eu acho que ele é uma aposta do departamento de inteligência do São Paulo, né, e o Mancini deve ter uma parcela de culpa, digamos assim, nessa contratação dele. Eu diria que não só uma parcela, viu? Eu diria que total. Total, eu né? acho. Pois é, porque... Não existe uma outra explicação. A questão é que a gente, nos sites, né, que a gente acompanha, inclusive, de esportes, né, a gente percebeu que o Jardine procurou o Mancini para perguntar sobre o jogador. Tá. Então, no famoso curso da CBF. No famoso curso da CBF, que Renato Gaúcho não apresenta. O Renatão não precisa. Não, aquela presença virtual, né? É um curso para os imortais, né? Pois é. O Renato Gaúcho não precisa disso, né, gente? Então... Pois é, então assim, se o Jardine foi perguntar sobre o jogador, quer dizer que ele já estava na mira, né, do São Paulo. Isso me surpreende, porque assim, o William Farias, eu acredito que ele é um bom jogador, eu acho, a minha opinião é que ele é um bom jogador, mas não por 2018. Né? 2018 foi um ano bem irregular para ele ficou lesionado por muito tempo. Esse é o grande problema. Então assim, o que é que levou o São Paulo a trazer um cara aqui? Para mim a contratação passa só por isso aí. E aí como o São Paulo tem um refis... Como um contra, no caso, né? Sim. Para mim, a chance de dar errado essa contratação é ele ter um problema de lesão que persista ao longo de 2019, que vai atrapalhar a carreira dele. Mas como o São Paulo tem um departamento muito reconhecido, né? Eu acho que a contratação... A fisioterapia é muito boa. Isso, também. eu acho que a contratação foi avalizada e acho que é uma boa contratação sim, ele não chega para ser titular, mas não teve grande investimento, né? É isso. O acerto foi com o jogador e com o seu empresário. É um risco baixo, né, pelo valor do investimento. Inclusive rescindiu com o Vitória, né? Até porque o Vitória não ia ter condição de manter um jogador como ele faria na Série B com a receita que vai ter hoje o Vitória. Muito complicado. É muito complicado manter um jogador do salário de William Farias, assim como o Neilton que foi para o Internacional. O Vitória não ia conseguir manter esse naipe de jogador para a Série B que vai disputar. A gente já destacou o Corinthians, o São Paulo. E negativamente, vocês enxergam que tem algum? E por que o Fluminense? Eu passei para o ímpar aqui, para a gente ver quem ia falar. A princípio a gente concorda, né? Eu acho que foi uma unanimidade, porque a gente já começou antes aqui de gravar. Sempre tem a resenha. Sempre tem aquela resenha, aquele preparo, e foi uma unanimidade que o Fluminense, pelo menos até então, é um grande candidato a brigar na rabeira do campeonato. Você ou eu? Eu acho que eu vou tentar passar um pano e vou dizer o que é de positivo tem nesse começo de ano do Fluminense. Aquele velho copo meio cheio. Positivo do Fluminense é a contratação do Fernando Diniz, que é uma boa aposta. Eu acho que se o Fluminense tiver paciência com ele, ele pode render o esperado, né? Então, e o Fluminense vai ter paciência? Não sei, mas assim, eu acho que o Fluminense é uma verdadeira fogueira, velho. Eu acredito. Pra ter paciência com o trabalho do Fernando Diniz, eu realmente com um trabalho como o do Fernando Diniz. Não é uma paciência simples. Não é uma paciência... O Atlético Paranaense não é um clube tão paciente. Sim. Também o demitiu. O Petralha falou, o Fernando Diniz só sai se ele quiser, vai ficar até o final do ano, não importa o resultado. Demitiu o cara. Eu também não acredito, mas eu enxergo a contratação dele como um ponto positivo. Realmente, eu não acho que o torcedor do Fluminense vai ter paciência. Você gosta do Fernando Diniz? Eu também gosto, assim. Eu acho que o que eu gosto dele é a ousadia, ele é um rapaz ousado. Ele tem ousadura no futebol. Ele tinha uma proposta, se não me engano, que é o que eu acho mais adequado, se eu fosse dirigente de clube. Se não me engano, era do São Paulo, de assumir a base. Para desde cedo implementar uma filosofia de jogo. Eu acho. E até para ele mesmo, é um lugar que ele pode
se adaptar, se expor um pouco mais. E se projetar, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um trabalho que não terá paciência e acho que o Fluminense não é o time ideal para isso. Sabe? Pronto. Eu também acredito Eu que ele vai acredito cair. que no futebol brasileiro não existe um espaço ideal para Fernando Diniz. Bom, Tô contigo. Reflitam. No futebol brasileiro não tem espaço para Fernando Diniz. Uma boa Porque pontuação. nós não temos paciência. Um time para jogar com o Fernando Diniz, um time assim, né, um clube, uma torcida precisa ter paciência e nós não temos. Sim. Essa é a verdade. Eu acho que o Fernando Diniz tinha que estudar inglês, espanhol, tentar fazer carreira fora do Brasil, mostrar que ele pode fazer isso lá fora e voltar para cá. Essa questão da carreira é um assunto bom para a gente deixar para um outro vídeo, né? Mas voltando aqui para a nossa discussão, Nossa Seara. nossa seara, né? Que maravilha. Que maravilha. Eu adoro esse homem, né? O Fernando Diniz, eu concordo com você, talvez ele não tenha espaço aqui, né? Existe um problema dele, dos técnicos brasileiros em geral, de se adequarem ao mercado estrangeiro, né? Então, assim, eu não sei como que vai ser solucionado esse problema Fernando Diniz no Brasil, certo? E o problema não está no Fernando Diniz. Não está. Que fique claro. E agora sim, voltando ao Não tudo, Fluminense, né? É. Voltando ao Fluminense, depois que eu passei o pano aqui, tentei... E a gente não deixou Passar você. a mão pela cabeça. Pois é. Agora é a hora de bater, né? É a hora de falar o que é que tá de errado, o que é que tá acontecendo de errado. Você que acha que o vídeo tá longo, agora você vai ver. Agora que é a hora. O Fluminense ele sofre hoje com problemas financeiros, como a maioria dos clubes do Rio, né? Incluindo Vasco, Botafogo e Fluminense. Exceto o Flamengo. Exceto o Flamengo. E o Fluminense ele tem dificuldades para contratar. Além disso, além de ter dificuldades para contratar, ele sofre hoje com uma demandada de jogadores. Se puxa o pergaminho aqui, né? Que é a lista de jogadores Mas é o bolo grande. de papel higiênico, Pois é. né? A gente tem a saída de Ayrton Lucas, Gum, Jadson, Júlio César, Marco Júnior, Sornosa, Richard. Eu preciso de 2 mãos para contar a quantidade de jogadores que saíram do Fluminense. Um time foi embora. E trouxe 3. E trouxe 3 jogadores. Na verdade, não, 3 não, 5, né? Sim. Trouxe o Bruno Silva, o Ezequiel, Matheus Ferraz, Ione Gonzalez, que era do Barranquilla, né? E o Fernando Diniz, que é uma contratação também para elenco, no caso. Né? Tudo bem. Deixa de ser. E aí é isso, a gente acredita que o Fluminense vai sofrer muito nessa temporada. Não, a gente discutia em 2018, lá no nosso grupo, a gente ainda não tinha nem ideia que isso aqui ia estar acontecendo. E a gente discutia, e eu discutia com uma pessoa que não está aqui agora nesse momento, ele vai saber que eu estou falando dele. Vocês sabem quem é, não tá aqui. Não tá aqui. Somos 4. Eu discutia com ele que o time do Fluminense titular, o 11 titular do Fluminense, não tinha necessidade de estar naquela situação. Era um 11 com certa qualidade. E com o negócio dos 4 meses de salário atrasado no futebol brasileiro, ficou naquela situação de, se não me engano, 7 jogos sem fazer um gol. Um mês. Sem fazer um gol. Sem fazer um gol. E com 4 meses de salário atrasado, realmente é complicado. Mas se você olhar os jogadores que saíram do Fluminense, era um 11 respeitável. Eu acho que era um 11 para estar não era para brigar para Libertadores, nada do tipo, mas na 10ª posição. Você quer ver a prova disso? Sornosa, Corinthians, Richard, Corinthians. Aí você pega Gum saiu, não vai. Gum não tá nessa lista. Aí sai o Gum que é o capitão do time. E entra o Matheus Ferraz. Onde foi? Matheus Ferraz. Ele está sendo especulado no CSA ou na Chapecoense. Né? Ele tem essas 2 possibilidades. O Ayrton Lucas, excelente lateral direito, né? Sim. Talvez precise trabalhar um pouco a parte defensiva, né? Mas o Spartak enxergou nele uma possibilidade. E o Júlio César foi pro Grêmio, o goleiro, né? Experiente goleiro, Júlio César foi pro Grêmio. Então, assim, Substituir nada mais, nada menos do que o milagrou ele. Milagrou. E é exatamente isso. Jogadores que têm nível para atuar. Eu acredito que essa passagem do Fluminense tem a ver também com o problema financeiro, né? Do ano da temporada passada. E com o trabalho de um técnico que, no meu entendimento, precisa de uma reciclagem. Eu não vou dizer que é um ex-técnico de atividade, porque eu não gosto dessa expressão. Mas, assim, é um técnico que vem tendo trabalhos ruins. Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira. Depois que deixou o Cruzeiro, né? Então, vamos mudar a pauta um pouco, vamos focar mais aqui nos nossos clubes aqui de Salvador, que o Bahia trouxe já alguns jogadores, né? Guilherme, Shailon e outros nomes. Eu quero saber, Yuri, Guilherme vai dar certo no Bahia? Guilherme vai dar certo no Bahia. Eu acho que o Guilherme com todo respeito aos 2 jogadores, gosto muito dos 2. Prova viva que quem defendia o Vinícius era eu, né? Sozinho praticamente, na primeira temporada dele, só apanhava. Eu gosto dele também.
Mas eu acho que o Guilherme é uma evolução do Vinícius. Acho que ele é um jogador com mais capacidade técnica. Mas assim, o grande problema é que o Vinícius já estava aqui. Ele já estava adaptado à cidade, adaptado ao time. Muito adaptado, né? Muito. Então, o Guilherme está chegando. Então tem sempre aquela história, toda contratação pode dar certo e pode dar errado, por melhor que seja. Então, acho que ele tem tudo, tem futebol para jogar no Bahia, para ser titular, para assumir a 10 que seja, tem futebol para isso, tem técnica, mas temos que aguardar, temos que ver. E acho que o Bahia tem um elenco, está montando, não só, se ele não der certo, não vai ser um problema, se ele demorar um pouco mais para se adaptar a alguma coisa, não vai ser um problema. Acho que o Bahia tem um elenco bom, e prova disso é que o Bahia vai jogar o Campeonato Baiano com o Sub-23, É o time B. o time B, e acho que é um time altamente competitivo para a competição. Igor, se você me permite, eu gostaria de acrescentar, né, em relação ao que o Yuri falou, que o Guilherme, ele também é um jogador que vai ajudar o Bahia por conta da versatilidade. Ele é um jogador que pode jogar de atacante, né, e pode jogar de meia também, como foi no Atlético Mineiro, inclusive, e como ele jogou de atacante no Corinthians e no Atlético Paranaense em algumas oportunidades. E eu acho um jogador, assim, considerando as limitações do Bahia, a gente não pode esquecer que o Bahia não tem a capacidade financeira dos grandes, né? Considerando as limitações do Bahia, eu acho que o Bahia foi no mercado e fez excelentes apostas. Eu sempre tenho algumas ressalvas, mas o Bahia, para mim, acerta mais do que era nas contratações. Principalmente considerando que estamos em janeiro, né? Está começando a montagem do elenco e a gente já enxerga um time, um esqueleto de time. Eu vou além. A gente enxerga que o Bahia está contratando dentro da sua filosofia. Nenhum dos jogadores que foram contratados deixam de ser encaixados no esquema, né? Que o Bahia hoje joga num 4-2-3-1, né? Terminou a temporada assim. É uma formação de elenco bem pensada. Sim, né? com variações nas fases de jogo, né? Variando para um 4-1-4-1 em alguns determinados momentos. E assim, se você consegue encaixar todas as peças que o Bahia contratou, né? E você enxerga nelas qualidades individuais, e são jogadores que também acrescentam coletivamente, né? E eu acredito que o Bahia tenha feito uma boa ida ao mercado. Vamos passar agora para o lado rubro-negro da cidade. Vamos falar do Vitória. Teve algum destaque para vocês nesse início de ano do lado rubro-negro? Bom, o Vitória vem enfrentando o problema, né, da crise financeira, por conta da péssima administração que vem sendo realizada no clube, né, e inclusive o orçamento do clube que foi apresentado foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo. E quando isso acontece, né, tem que ser estudado, né, tem que ser analisado para ser solucionado de alguma maneira. Porque isso reflete no campo. Reflete na contratação, isso reflete no resultado do campeonato. Exatamente. Inclusive, o William Farias, por exemplo, a rescisão de contrato dele tem a ver com a falta de recebimento de salários, né? Então, assim, perder um jogador da qualidade do William para o elenco do Vitória atual, né, é muito grave. Até porque também o Vitória não teria condição, como a gente falou antes, de pagar um salário de William Farias. Né? Sim. Eu acho que principalmente nesse momento, né, primeiro de início de temporada, de reformulação de elenco, tudo passa pelo orçamento do clube, né? Quanto você vai ter disponível, quanto você pode gastar. Até porque, particularmente, eu penso que o Vitória está nessa situação hoje, porque lá atrás gastou rios e fundos naquela época que trouxe Cleiton Xavier. Eu acho que esse foi o ano crucial para o declínio do Vitória. Para mim também, com certeza. Aquela e aí jogou Simval Vieira, jogou esse dinheiro fora na diretoria de futebol. Isso aí, jogou esse dinheiro fora e o resto foi bola de neve. Disso aí, as decisões desses jogadores foram complicadas, tinham que ser negociadas. É isso, nomes que não agregaram dentro de campo. Com certeza. E que só trouxeram prejuízos financeiros. E como a gente já falou, acho que é o ano de apostar na base. Aí é que você tem um problema também do Vitória. Porque ele depende do dinheiro dos jogadores da base, na venda. Mas se a gente montar um campinho aqui com com jogadores que estão hoje no elenco, os melhores jogadores do Vitória são os jogadores da base. Os que deverão ser vendidos. Então fica complicado. O Léo Gomes, que é um bom volante, tem
Tem proposta já O Léo Ceará também, né? Os dois Léos do tem uma proposta para sair. O Léo Ceará também está cotado para sair, apesar de não ter proposta efetiva. O Lucas Ribeiro, que está na seleção sub-20 junto com o Ramires do Bahia. E o Luan. Está sendo pretendido pelo Cruzeiro, inclusive, né? Pois é. Então, se esses jogadores saírem, eu acho que a gente não consegue montar um 11 aqui legal do Vitória. E essa situação fica complicada. Então, a gente tem que primeiro organizar, ver para onde vai as contas do Vitória. Acho que o torcedor tem que cobrar isso. E depois disso, buscar a melhor forma de organizar. Você ter a base para ajudar nesse crescimento e conseguir ajustar as contas, mesmo que tenha que vender uma ou outra peça. Vocês acham que, com o elenco que o Vitória tem hoje, vamos considerar que o Vitória não vai vender Lucas Ribeiro, os principais jogadores que são da base do clube? Vocês acham que com esse elenco que o Vitória tem hoje, ele consegue o acesso, ele consegue voltar para a primeira divisão de uma maneira assim, mais tranquila? Eu vou deixar fazer essa aí, que fogueira é com Zé. Essa pergunta ela é muito difícil. Eu sei que é difícil assim, estamos em janeiro, né? Não, claro, mas assim, eu vou dizer por que é. Se você tem um elenco formado, na sua maior parte, por jogadores da base, é natural que os jogadores oscilem, por maior que seja a capacidade. Vamos pegar o exemplo do Ramires, que joga no Bahia. Nem todo jogo ele faz um jogo excelente. E ele é um ótimo jogador, entendeu? Então, assim, é exatamente esse o ponto. É esse o ponto que é problemático para o Vitória. Se vai ter que apostar na base, o torcedor precisa entender e ter a paciência necessária para que a base dê certo. Entendeu? Pelo menos nessa temporada. Eu não sei se vai subir, é difícil de cravar, sabe? Mas a gente espera, né, que o clube consiga se reestruturar, volte para a Série A junto com o Bahia. Né? O Ceará hoje tem 2 representantes, né? E a Bahia hoje só tem um representante na Série A. Eu vi, para responder essa pergunta que é difícil, você já deu uma boa introdução. Eu vi na internet que o Vitória queria três jogadores, né? Ídolos recentes do clube, o Neto, o Baiano, o Escudeiro e mais um que eu não vou lembrar. Eu estava conversando com um amigo Vitória ontem, a gente tentou lembrar esse nome, não lembrei. Mas assim, eu acho que de uma certa forma pode ser importante, sabe? Eu acho que não vale a pena você investir em muitos jogadores desse, porque são jogadores com idade avançada já, e numa eventual subida, por exemplo, o Neto Baiano, uma eventual subida do Vitória, eu não vejo ele com condições de jogar a Série A, pela a idade avançada dele, e por já não ter conseguido outras vezes com menos idade. Mas eu acho importante nesse momento que o clube passa, uma figura que os jovens possam se espelhar. É um símbolo. Um símbolo do clube. E a torcida gosta muito. Com certeza. E um cara que joga que gosta do clube. Com coração. Com coração, tem prazer. Então acho que o torcedor se sentiria representado com um desses jogadores. E em campo, os próprios jogadores jovens teriam um espelho. Então acho que seria válido, ajudaria nesse momento que o Vitória passa. Bom, para finalizar, a gente tem que falar, né, que, como já tínhamos pontuado, inclusive, que o Neilton, por exemplo, ele saiu do Vitória, foi contratado com status, né, de grande contratação, e saiu do Vitória porque o Vitória não tem condição de pagar o salário do Neilton. Né? Então, o Vitória se sentiu forçado a negociar Neilton por não ter condição de manter o jogador do naipe dele. O Neilton hoje ganha 280 mil reais, ganhava, né, porque ele já está no Inter, mas ganhava 280 mil reais, e o Vitória não tem condição de arcar com esse dinheiro. Né? Poucos clubes hoje no Brasil têm condição de bancar um salário de 280 mil reais por mês. E esse valor já demonstra a irresponsabilidade da gestão. Exatamente. Certo? Mesmo na primeira divisão. Complementando a informação, o Neilton ele foi envolvido numa negociação com o Andrio, né, que é do Internacional, e o Thales, né, o zagueiro que já jogou no Bahia, inclusive. Jogou no Bahia. Não jogou bem. Não jogou bem. E é isso, né? O Vitória está contando com esse tipo de contratação para poder fazer uma temporada digna. Porque eu acho que, mais do que o acesso, o Vitória tem que pensar em fazer uma temporada digna, do tamanho do Vitória, sabe? E isso vai passar muito por Marcelo Chamusca. Né? Ele vai ter que realmente, na minha visão, tirar a leite de pedra desse ano do Vitória. Vai ser um ano muito difícil para o Vitória. E Marcelo Chamusca é uma peça fundamental nessa reestruturação do clube. Concordo, acho que só para complementar o que o Zé falou, apesar dele já dizer que era encerrando, né? Mas só esse só mais um pouquinho. Só esse adendo. A saideira. A saideira.
Além desses jogadores, o naipe de contratação do Vitória tem sido esse. As outras contratações que eu lembro é um volante do Paraná, que é o Wesley. Confesso que não vi muito, mas a jogar pela equipe do Paraná ao longo do ano, eu só consegui identificar ali talvez o Alex Santana, que seria um... Despontou como um Aquela destaque. coisa, né? Se fosse um destaque do Paraná... Isso, perfeito. É isso que eu ia dizer. E o outro é o Rui, do meia do Curitiba, que também veio numa troca com o Fabiano, lateral esquerdo. Sim, Eu acho que o Vitória ganhou mais pela saída do Fabiano do que pela vinda do que pela vinda do Rui. Mas esperar que o jogador tenha um bom ano, se sinta de alguma forma agraciado pela oportunidade que o Vitória está dando a ele e deslanche na carreira. E assim, pessoal, só pra gente encerrar de vez, a dupla Bavi vai iniciar o Campeonato Baiano com o time B, tá? Tanto o Bahia quanto o Vitória vão jogar com seus times alternativos no início do campeonato, então não se assustem com essas caras pouco conhecidas que vão aparecer nos times. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, esse foi o nosso terceiro no Mundo da Bola. A gente já lançou o nosso novo quadro, que é o Extra Campo, que foi a entrevista com o Ricardo Maracajá. Vem muito mais por aí, temos excelentes ideias para colocar em prática, a gente vai tentar cada vez mais melhorar a nossa imagem, o nosso áudio. Ter uma regularidade, Tentar uma regularidade maior com vocês, a gente até foi cobrado por isso, a gente sabe disso. Realmente coincidimos com as festas de fim de ano, né, que alguns de nós foram para fora, a gente viajou, foi curtir um pouquinho, mas estamos de volta a todo vapor, a bola tá girando. Yuri, é Tele e Zaga.